Vamos começar orando? Amém? Vamos começar orando aí. Aleluia, Paizinho, obrigado por esse tempo maravilhoso, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra funciona, a Tua palavra, ela foi enviada até nós e ela nos dá vida. Ela nos deu todas as coisas boas. Tudo foi feito por meio da Tua palavra, como diz os registros, as escrituras. E nada do que foi feito tinha sido feito se não fosse por meio da Tua palavra. Todas as coisas são sustentadas por meio dela. Quer tronos, quer soberanias, quer governos, as nossas próprias vidas também. As nossas vidas são sustentadas pela Tua palavra. Pai, nós amamos a Tua palavra. Eu amo a Tua palavra, Pai. Obrigado porque ela vai ser concedida agora de forma sobrenatural. De maneira que nós venhamos a falar com a força que o Senhor supre, com a sabedoria e o conhecimento vindo do alto. Espírito Santo concede o que deve ser dito do jeito que convém. E que a palavra, ao ser ministrada, encontre uma boa terra. Encontre corações sedentos, corações propícios para receber, Senhor, e acolher com mansidão o que for ministrado, de maneira que vai produzir o resultado para o qual ela foi designada. Eu declaro a Tua palavra sendo prosperando, frutificando, florescendo. Eu declaro a Tua palavra não voltando vazia. Eu declaro ela encontrando ali uma boa terra, uma terra que vai frutificar a 100, a 60 e a 30. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, todos os benefícios por esta obra e pela vida de cada um que veio aqui. Eu declaro cada um que aqui está, Pai, com o coração aberto. Aleluia. E eu declaro salvação nessa noite. Onde a Tua palavra é semeada, a salvação há de ser manifestada, porque a Tua palavra foi enviada para nos salvar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que coisa tremenda. Obrigado pelas inspirações, pelo Teu Santo Espírito concedendo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua ajuda, Teu auxílio, pelo Teu guiar, pelo Teu pegar da nossa mão e nos levar e nos conduzir aos caminhos eternos, aos caminhos de vida, aos caminhos que o Senhor tem para nós, aos propósitos que o Senhor designou. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vai vivificar cada palavra. O Senhor vai vivificar, Pai. Obrigado pela vida da palavra. A vida da palavra é a nossa luz. A vida da palavra é a luz dos homens. Que o Senhor possa estar iluminando o nosso caminho, iluminando os nossos pés, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. A Tua palavra é a luz para o nosso caminho. Oh, glória. Aleluia. Nós Te amamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, porque sabemos que é nesse nome que nós temos acesso. Nós temos acesso a esta graça, nós temos acesso a este poder, nós temos acesso a tudo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo novo, pelo caminho, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas vestes novas. Aleluia, pelos lábios que confessam o Teu nome, que essa vida maravilhosa de louvor, nós vivemos para o louvor da Tua glória, nós vivemos para o Teu louvor, nós somos Teus, Senhor, nós somos Tua propriedade exclusiva, nós somos a Tua nação santa, nós somos, Pai, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus. Oh, recandará, sheblo, babá, sandare, canto, nibicanaraia. Oranto de bicachere calassura marabara, cerebre son de bicanda na baito ramarabaya, landuri sindecanto de bicalaramanduri nibricanda raça, che se harana sacara suri celeste, plandori nebicalara characantori brehas. Oh glória, oh aleluia. Oh, glória pelos céus abertos. Obrigado, Senhor, pelos céus abertos. Os céus abertos. Anjos descendo, anjos subindo. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor está acolhendo cada oração, cada clamor desse lugar. O Senhor está clamando o Senhor está acolhendo cada súplica. Os Teus ouvidos estão aqui, disponíveis nessa noite. Nós estamos na Tua mesa, na mesa do Senhor, na mesa do Todo-Poderoso, na mesa do Altíssimo. Aleluia. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Ô glória, Deus é bom. Amém? Eita, quem está pronto para receber a palavra? Abre aí tua Bíblia comigo. Abre tua Bíblia aí comigo em... Eita Deus. Deixa eu ver aqui. Em 2 Coríntios, vou começar por aqui. Amém? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. Deus é tremendo. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler a partir do 14. Amém? 2 Coríntios 6, 14. A palavra diz assim, olha. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Hein? Foi uma pergunta para você. Tem sociedade? Muito bem. Ou que comunhão? Comunhão é ter em comum, né? A palavra geralmente usada é koinonia, né? Que significa intimidade, compartilhar, amizade, né? Então, que amizade, que intimidade, né? Pode ter da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Diga assim, eu sou o santuário do Deus vivente. Aí diz, como ele próprio disse, né? O que foi que ele disse? Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, né, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Amém? Quem é esse Senhor? É o idosozinho que está na cadeira? Não, diga assim, é o Todo-Poderoso. Amém? Amados, aqui é uma carta viva e escrita para a gente, como igreja. Eu poderia dizer aos ubajarenses. Amém? Percebo isso muito forte dentro do meu espírito, trazer esse alerta para a igreja hoje de um culto de ceia. Culto de ceia é um culto onde geralmente, né, nós vamos estar assentados na mesa do Senhor. E quando nós nos assentamos nessa mesa do Senhor, e embora isso não deva acontecer uma vez no mês, isso deve ser algo diário, né? Todos os dias nós devemos ter tempo com Deus. Isso é uma coisa para cada filho de Deus que aqui está, amém? É algo que está aberto e disponível. Jesus abriu esse caminho. Era um lugar que não tinha como e agora tem. Isso não é só para uma vez no mês, no primeiro domingo ou último sábado, não sei qual é como a tua igreja local talvez se organize. Isso é algo que nós devemos ponderar todos os dias. Mas enfim, como hoje é um culto de Santa Ceia, eu quero trazer isso bem à memória. Hoje é um dia de sentarmos na mesa do Senhor. E sentar na mesa do Senhor nem sempre é ouvir o que você quer. Às vezes vai ter confrontos. Amém? A palavra diz que na noite que o Senhor foi traído, olha que coisa interessante. Repita, a ceia, a Santa Ceia, diga comigo, a Santa Ceia foi instituída na noite que o Senhor foi traído. Olha que coisa interessante. De fato, o traidor estava na mesa. Ou não estava? Estava sentado na mesa. Às vezes nós pintamos aqueles quadros, né? Todo mundo bem organizadinho aqui. Todo mundo em volta de Jesus de frente para o povo, né? Mas não, mas eles estavam numa mesa juntos assim. E aquela noite foi uma noite meio conturbada, né? Nós sabemos. Estava naquele suspense. E aí, ele disse que não estaria mais aqui. Eu estou vendo um negócio ficando estreito aqui, meio bagunçado até. E alguns queriam ser o maior no reino de Deus, outros não queriam passar pelos processos. Eu sei que foi uma noite bem conturbada, irmãos. Pedro, né, não queria que Jesus lavasse os seus pés, e Jesus confrontou ele dizendo o seguinte: se eu não puder fazer isso por ti, tu não tem parte
nesse ministério. Aí o bicho, para dizer que era diferente dos outros e melhor do que os outros, não, então lava o corpo todo. Aí Jesus disse, não, meu irmão, quem tomou banho não precisa lavar o corpo todo, não. Só precisa os pés. Porque no caso, no tempo, eles andavam por muitos caminhos de terra batida. E geralmente, você sabe, andar de sandália em pissarra, geralmente vai sujar o quê? Os pés. Então, era um costume das casas locais botar um serviçal, né? Alguém geralmente novato para aquela função, é o serviçal mais baixo, para poder lavar os pés. E Jesus quebra justamente essa confusão que há dentro, né, daquele momento, faz aquele ajuste entre os seus discípulos, né, trazendo a emblemática frase, né, quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Né? Porque 2 deles queriam sentar um à direita, outro à esquerda. Jesus falou que um dos deles ia trair ele. E aí eles saíram de quem era o traidor para quem era o maior. Olha que coisa doida. Não parece uma cena meio confusa? Mas era uma cena de ajuste. Ali o Senhor iria ajustar a vida de cada um. Onde Jesus está, as coisas têm que ser endireitadas, irmãos. Então, às vezes, nós vamos ouvir o que nem sempre queremos. Se nós formos filhos verdadeiros de Deus, homens de Deus de fato, nós vamos nos alegrar em ouvir o que Deus tem a dizer sobre nossas vidas. Nós não vamos buscar mestres são pastores, líderes, que vão dizer só aquilo que a gente quer ouvir. Meu amado, para ouvir só o que você quer, você vai na internet e busca o assunto. Mas se de fato você quer ouvir algo vindo de Deus, você tem que estar disposto a receber talvez uma correção. Amém? Porque Deus corrige ao filho que ama. A palavra até chama de açoite. Ele chama Deus açoita, olha. E leais, como a Bíblia diz, leais são as feridas dos que amam. Porque aquela ferida, ela não é para te destruir, mas para te ajustar para uma melhora. Jesus já declarou com a boca várias vezes, ele falou assim, ó, meu irmão, toda árvore que dá fruta eu vou podar. Podar também é tirar, é dar um formato. Amém? Nós somos vasos nas mãos do Senhor. Isso daí é uma coisa notória, é Deus quem nos fez. Deus escolhe o propósito que nós iremos viver. Deus é quem define aquilo que é e o que não é para cada um de nós. Não é nós mesmos, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Meu irmão, tu tem que aprender a querer ser o que Deus quer que você seja. A palavra diz sobre um propósito eterno de Deus desenhado para ti antes da fundação do mundo. Olha que coisa. Antes que houvesse mundo, Deus tinha um plano escrito com o teu nome. Porque o dia de amanhã para mim, para Deus é como o dia de ontem. O dia para mim, amanhã não chegou, mas para Deus, todos os meus dias já estavam escritos no seu livro. Todos eles, irmão. Então Deus tem um plano, Deus tem uma vontade que a gente chama de perfeita. Né? Uma vontade absoluta para o dia de hoje. Tem uma para o dia de amanhã. Deus tem uma vontade para cada dia que você venha cumprir. Você foi feito com um propósito de ser para louvor da glória de Deus. Você não está aqui nessa terra para viver para o louvor da tua própria glória. Para chegar e, não, eu construí, eu fiz isso, que negócio de eu, rapaz? A palavra bíblica é, não mais eu vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, a sabedoria de Deus não tem mais a ver com eu. Tem a ver com Ele em nós. E isso sim vai te trazer uma boa esperança. Existia um mistério que nós sempre citamos aqui. Esse mistério é algo que está oculto. Era algo que ninguém tinha visto. Era algo que Deus se relacionava com os homens, mas os homens ainda não tinham. Sabe como aquele plano não tinha sido plenamente descortinado? É como se tu pegasse os pedaços, mas não tinham visto o mapa como um todo, que fez um panorama. Pronto. Existiam planos, Deus tem planos. E o plano principal dele é o mesmo que ele disse no começo. O homem tinha uma noção. Não, beleza, eu fui feito para ser a imagem e a semelhança, conforme a semelhança de Deus. Esse é um propósito do homem. Certo, mas como é essa imagem? Como é essa semelhança? Aí é outros 500, irmão. Você saber que você deve ser a imagem e semelhança de Deus, desde o primeiro capítulo da Bíblia, do segundo ali, do primeiro livro, Deus fala, façamos o homem com a nossa forma e com a nossa
semelhança. Muito bem, mas qual é a forma e qual é a semelhança? Tu acha que a forma e a semelhança que Deus desenhou para ti é essa que o mundo diz? Que você acha que porque é homem, ser humano, já é a imagem e semelhança de Deus? Não, irmãos. A imagem e a semelhança de Deus é quando as pessoas olham para a tua vida e vê Cristo, não vê mais você. É quando as pessoas olham para você e começam a ver o jeito que Cristo reagiria, e não a tua própria vontade, não o teu próprio desejo, o teu próprio jeito. Amém? Eu entendo que Deus deu uma coisa chamada personalidade para cada um. Cada um de vocês tem um caráter, tem uma personalidade, vocês vão reagir, né, de um jeito. Mas quando você está plenamente dentro do propósito e trazendo a imagem daquilo que Deus é em vocês, meu amigo, eu tenho algo para te falar. Você vai talvez ter ali o teu caráter, né, modificado, porque o nosso caráter deve ser o de Cristo, mas a nossa personalidade, as nossas reações, vai sempre trazer um pedaço de Deus. Amém? Então esse mistério, que outrora, né, em outro tempo, estava oculto, né, Deus se relacionava com aqueles homens por meio de figuras, sombras das coisas que deveriam ser realizadas, né, agora se revelou a nós. O que é revelar, amado? É de ser descortinado. É eu olhar e dizer assim, não, pronto, o plano de Deus eu entendi agora. Agora eu me relaciono com Deus, não como alguém bruto, irracional, mas eu me relaciono com Deus como alguém que tem entendimento. Nós temos entendimento. Não um entendimento humano de aprender a fazer cálculos, matemática ou qualquer outra ciência humana. Não é esse tipo de ciência, amado. Mas é um tipo de imagem que nenhum homem conheceu. É a imagem do Deus vivo. É de fato quem é Deus. Quem é Deus? Qual é a imagem de Deus? Qual é o caráter de Deus? Aliás, uma excelente matéria, viu? Para você estudar. O caráter de Deus. Você conhecer Deus como uma pessoa. E não como esse ser que em tudo tu coloca o nome dele, mas nega ele pelo que você faz. Você diz, não, Deus defenda para isso. Em nome de Jesus vai dar certo isso. Mas geralmente não é buscando a vontade dele, é buscando a tua própria. E isso está errado, irmão. Está errado, nós temos que buscar a vontade do Senhor. A oração que o Senhor nos ensinou é claríssima. E oração é uma maneira de eu me relacionar com Deus e Deus obter também de mim o que Ele espera. E nessa oração eu tenho que pedir as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado. Não as coisas daqui da terra. A Bíblia é clara, busca o que está lá em cima. Nós temos que buscar o que está lá em cima. O que é que eu tenho que buscar? Buscar, amado, é algo que eu não tenho ainda, é algo que eu tenho que trazer para mim. E Ele disse, olha, seja feita a minha vontade. Olha que coisa linda. Nessa terra como ela é no céu. Isso é uma base da oração para cada um de nós, que é o que nós chamamos de oração de consagração. Nós nos consagrando ao plano de Deus, é quando eu olho, beleza, eu tenho uma capacidade, eu tenho uma estrutura, eu tenho um pensamento, mas quer saber de um negócio? Os pensamentos de Deus são maiores do que o meu. A vontade de Deus é maior do que a minha. Às vezes meus olhos podem calcular e examinar e ver um caminho que parece ser até direito para mim. Mas o final não é um bom caminho, é um caminho de morte. E isso vai acontecer, irmãos. Se nós não vigiarmos, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque nós desprezamos o conhecimento de Deus para estabelecer o nosso próprio. Foi isso que os homens fizeram. Eles pegaram, Jesus veio para realmente cumprir a vontade do Pai. Ele disse, olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só digo o que ouço o Pai dizer. Então quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Olha que coisa interessante. Ele disse, cara, eu sou aquele eu sou lá. Aquele que é, aquele que faz existir. Eu sou esse. Mas eles não quiseram. E Jesus até disse, olha, se de fato vocês fossem filhos de Deus, vocês se alegrariam. Porque eu vim da parte de Deus. E se eu vim da parte de Deus, aquele que é de Deus se alegra com o que vem de Deus. Mas aquele povo não. Eles criaram uma caricatura sobre Deus, desconhecendo Deus. Quiseram usar somente as coisas de Deus para estabelecer a vontade deles, o jeito deles, o plano deles, a prosperidade deles, os lugares de poderes que eles quiseram. E isso, amado, não é uma sabedoria do céu. Isso não é uma sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria é animal, essa sabedoria é terrena, e essa sabedoria a Bíblia chama de diabólica.
Porque é influenciada por um espírito que atua nos filhos da desobediência. E esse mesmo espírito, todos nós éramos influenciados outrora. Eu sei que alguns ainda continuam sendo influenciados por ele, não deveriam. Porque uma coisa básica sobre estar em Cristo é ser transportado do império das trevas e estar no reino do Filho do seu amor. É outro tipo de influência que está sobre você. Amém? Acabamos de ler aqui que união há, irmãos, entre o incrédulo e o crente. Quem não crê, não crê. Quem crê, crê. Entre o ímpio e o santo. Entre o santuário de Deus e os ídolos. Entre Cristo e o maligno. Certa vez eu peguei aqui umas frases, que eu tenho até uma anotação aqui, eu peguei os trechos, para clarear quem você é em Cristo. E está aqui anotado, e eu vou ler aqui. Olha o que a Bíblia diz. O crente é chamado de crente. Diga assim, eu sou crente. Olha como para Deus ele te chama, você é crente. Amém? E o incrédulo é chamado de incrédulo. Ele chama o crente de crente, o incrédulo de incrédulo. O crente é chamado de justiça. O incrédulo é chamado de iniquidade. Nesse trechinho que a gente acabou de ler. Essa é a verdade que aqui está contida nessas perguntas retóricas. Perguntas estas que são afirmações. Ele está só te perguntando para tu pensar sobre. Quando ele diz claramente, né, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. O que é que ele está dizendo? Cara, tu é crente. E crente é chamado aqui de santuário de Deus. Não é santuário dos ídolos. Não é templo de ídolos. Está claro isso? Então ele diz, cara, não há união, essas duas coisas não se misturam. Não dá, são naturezas diferentes. Não tem natureza, não dá para pegar a luz e ligar ela com as trevas. Isso daí são coisas de cultura asiática doida, de mentalidade humana influenciada pelo diabo. Tem até um símbolo rei, né? Yang Yan, sei lá o nome do bicho. Não é que a negada usa muito aí, negócio de Kung Fu, essas paradas aí. Um negócio assim que metade é preto, metade é branco. Quem vocês sabem aí, nesses filmes aí que a gente assiste? Não é isso? No Punho de Ferro. Assistiu um filme que eu chamo de Punho de Ferro. Né? Isso é cor do mundo. Não, para ter equilíbrio tem que ter as trevas e a luz. Deixa de ser idiota, macho. De onde é que eu dar espaço para o diabo vai ter equilíbrio? O diabo só vem matar, roubar e destruir, meu irmão. A paz é o equilíbrio perfeito. E a paz só se tem na luz. Amém? A paz é uma característica do crente. Não tem esse negócio não. Isso aí é uma cultura que querem influenciar. Isso é uma coisa de uns tempos para cá. Que a negada das mentes enfatuadas, né, começam a tentar. Não, tem que ter um equilíbrio. Que aquele equilíbrio é Jesus, meu irmão. Ele nem é direita nem é esquerda. Ele é o centro de tudo. Tudo gira em torno dele. Para ele, por ele, são todas as coisas. Amém? Então não vamos cair nessas ideologias, né? Por aí, eu não vou falar não. Amém? Não vamos deixar de se iludir não, irmão. Existe a paz, existe a falta de paz, existe a luz, existe as trevas. Não se deixe, olha o que ele está falando. O crente é chamado de justiça. Então, Deus espera de você uma vida justa. O incrédulo, iniquidade. O crente é chamado de luz. 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 O incrédulo é chamado de trevas. O crente é chamado de Cristo. O incrédulo, maligno. Por que tu é chamado de Cristo, irmão? Porque o mistério que estiver oculto nos séculos das gerações, todavia se revelou a nós. E que mistério era esse, pastor? Cristo em mim, a esperança da glória. Amém? Hoje é um culto de ceia, irmãos. Culto de ceia é tempo da gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Acabei de ministrar em Tianguá, falando só sobre essa palavra memória. Memória, amada, é um troféu de algo que Deus fez na tua vida. Memória não é só uma lembrança vaga, não. Memória é algo que Deus fez na tua vida, que marcou a tua história. Isso é uma memória. E as nossas memórias, elas devem ser influenciadas pelos feitos do Senhor. Amém? O que é que vai me trazer esperança? O mundo? O carro novo? Não, meu irmão. Quem tem carro novo morre também. Só tem uma coisa que pode trazer esperança para sempre. É a esperança da glória de Deus.
Isso aí só vem quando você se reveste de Cristo, quando você anda em Cristo, quando a unção do Messias também corre sobre você. A mesma unção que está sobre o cabeça. Jesus, o Cristo, foi ungido por Deus. Essa unção dele, ela escorre sobre o corpo dele. Escorre sobre você, irmão. Então, ceia é momento da gente anunciar, como a Bíblia diz. Você deve anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É um dia totalmente especial que remete a um momento muito maior que vai acontecer lá nos céus. Sabia que tem um dia te esperando lá em cima de um casamento? Sabia que hoje tu não pode se envolver com qualquer um nem com qualquer coisa? Sabia que para Deus você é reconhecido como a noiva do Cordeiro? Amém? Você é a noiva, você tem um noivo prometido. E quantos de vocês sabem que noivado pode ser desfeito? Noivado pode ser desfeito, meu amigo. Ou não pode ser desfeito? Casamento para Deus eu entendo. Aí beleza, é uma união indissolúvel ali, principalmente quando é espiritual e eterna, para sempre. Eu não estou falando das imperfeições da terra. Mas estou falando a nossa união com o Senhor. Vai ter um momento onde nos encontraremos com o Senhor e seremos um só com Ele e participaremos da maior festa de todos, chamada Bodas do Cordeiro. Isso daqui, amado, é simplesmente para lembrar, para dizer, para tu anunciar e dizer, olha, eu tenho um anel de compromisso na minha mão direita. Amém? Eu não sou qualquer um, eu sou uma pessoa que fui separada e destinada para esta glória. Olha que coisa tremenda. Existe uma glória superior esperando cada um de nós, amados. Não é para a gente viver de qualquer forma aqui embaixo, não. Só por causa da minha alminha eu tenho que fazer a vontade da minha carne e dos meus pensamentos. Vai nessa daí. Se tu não vai descer de ladeira abaixo com tripa e tudo, ser espetado pelo capiroto. Não se deixe enganar não, meu irmão. Quem senta na mesa do diabo vai comer o que o diabo tem. Se tu senta na mesa de Satanás, tu acha que vai sentar na mesa de Deus? Ora, mas se eu sou um homem, e de fato, realmente, eu estou noivo com alguém, um ser humano, o cara descobre que está sendo traído, ele vai continuar o noivado? Antes de casar? Não tem condição. Tu imagina, meu irmão, Deus é perdoador, se houver arrependimento eu entendo, mas como é? Como é isso? Tem que se ataviar, tem que se separar. Nós temos hoje o sangue de Jesus, que eu entendo que é perdoador, Ele é rico em perdoar, mas se não tiver mudança, não tem perdão sem arrependimento não. Arrependimento é uma obra básica, arrependimento é uma doutrina básica da Bíblia, é um ensinamento inicial. Quem se arrependeu já não faz aquilo que se arrependeu. Mas tu continua fazendo, de fato tu não se arrependeu. Tu ficou com remorso. Tu está sentindo uma tristeza, segundo Deus, por estar desagradando a Deus. Mas tu está escolhendo ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Porque quem diz que não consegue deixar, é porque ele gosta tanto daquilo, meu Deus, eu não consigo. Desde quando não consegue, se a palavra diz que Cristo te libertou? Amém? Que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Como é que diz? Não, meu irmão. Tem que ter ajustes. Sentar na mesa do Senhor tem que ter ajustes. Nós vamos sentar nessa maior festa de todas. É a maior honra que uma pessoa pode receber. Não tem premiação maior, não tem faculdade maior. Eu me formei em medicina em primeiro lugar na maior faculdade de medicina do planeta Terra. Muito bem, em 100 anos isso acaba. Em 100 anos, quem é tu? Vai para o caminho de todos os mortais, para o pó. Porque a tua vida foi toda construída sobre a areia. Então tu vai voltar para o pó. A única esperança que nós podemos ter, amado, é quando temos Jesus. Porque aí é diferente, irmão. Tu já recebeu um mandamento da vida. Eu vou até dizer a expressão bíblica, né? Da vida indissolúvel de Deus. O Espírito de vida eterno, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que habita agora no teu corpo mortal. E é Ele que vai vivificar esse teu corpo mortal por meio da habitação dEle. Meu amigo, isso é uma honra maior. É o que Jesus diz, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém? É quando chega no final de todos os mortais, onde a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque quando tu vai na casa onde há luto, tu vai começar a ver o seguinte, acorda menino. É como se aquele tapa que o cabo leva assim, bora, desperta. Sai dessa embriaguez carnal aí. Sai dessa influência diabólica, dessa hipnose maligna do mundo. Desperta.
Desperta, porque isso aqui é o final para todo mundo. Então não constrói tua vida, não pensa que a tua vida é tudo, né, aqui na terra não, irmão. A tua esperança, se limitar só a essa terra, a Bíblia é clara. Se você for crente de verdade, você será o mais miserável de todos os homens. Por que Paulo disse isso? Simples, é porque nós andamos aqui nessa terra, nós estamos dispostos a viver e também a entregar a vida pelo Evangelho. Amém? Nós abrimos mão de lugares, de pessoas, de coisas. Nós não fazemos o que porventura seja o nosso querer. Tudo isso por quê? Porque almejamos uma coisa superior, uma pátria superior. Almejamos uma vida diferenciada, irmãos. Não porque foi prometido para nós coisas terrenas. Não, se eu não estiver aqui, meu irmão, misericórdia. Nós não fomos para estar com aliança com qualquer um ou com qualquer coisa. Porque te prometeram um emprego. Não, bora. Sabe o que é que me lembra, sinceramente, irmãos? Me lembra assim, ó, me perdoe se vai te ferir, mas eu vou ferir mesmo. Como eu disse em Tianguá, o cinturão está na mão. Estou nem aí, a chibata vai ser seca. Sabe o que é que me lembra? Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Ou não é assim? Só que é lógico, que ele vai dizer de outra maneira. Bora, rapaz, vamos se alinhar aqui que vai dar certo. Eu vou te dar isso, nós vamos dar assim, nós vamos andar junto. Que sociedade há dentro de crente maligno, meu irmão? Sai do meio. Ah, mas eu vou perder. Perde ganhando. Perde e pronto. Para o mundo tu perdeu, mas para Deus ganhou. Sabia que a Bíblia diz que Deus se agrada quando te vê sofrer por dever de consciência? Dever de consciência. O que é isso? É quando dentro do meu coração eu entendo os princípios, os valores, eu entendo quem eu sou em Cristo, e eu digo, cara, eu já não posso mais participar disso daí, nem que pessoas venham me esculhambar, nem que para isso eu padeça. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar com o princípio da palavra, porque no dia que eu mentir contra a verdade, eu estou mentindo contra a vida. Isso é um atentado contra a vida, irmão. E nós não podemos fazer um negócio desse jamais. Nós temos que ficar com o certo e não importa e acabou. Amém? Não estou dizendo para tu ser intransigente, eu sei que tem alianças limitadas, eu entendo tudo isso. Mas tem certas coisas que não dá para negociar. Amém? Existem princípios da palavra. Seja o certo e o único caminho que você deve andar é o de Deus. A palavra diz que o inimigo vem por um caminho e por 7 foge. E por muito tempo eu fiquei meditando. Como é isso? Por um caminho. Se eu não estou dando brecha, que caminho é esse? Que esse bicho vai vir perto de mim? Então quer dizer que sempre tem um caminho aberto para ele vir para mim? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu disse, que caminho é esse, meu irmão? Sabe que caminho é esse? É o caminho da verdade. Ele vai querer te tirar do acerto. O crente só tem um caminho, ele não tem muitos caminhos não. O caminho que é Jesus. Então é o caminho que tu está indo. E ele vai querer montar uma artimanha, uma armadilha. A palavra chama de ardis do inimigo. Ele vai querer criar ali uma situação para te tirar do acerto. Mas a palavra diz que se tu se manter firme, resiste ao diabo que ele foge. Ou seja, ele por um vem, que é justamente o caminho que tu está indo. Né? Tu não está indo para lá? É o caminho da verdade. Qual é o caminho da mentira? Bora, foi o exercício. É o contrário do da verdade, irmão. Concorda? Se para lá é o caminho da verdade, qual é o caminho da mentira? É para cá. Então, muito bem, nós vamos encontrar. E aí ele vai querer fazer o quê? Bora, vira comigo, vai comigo. Mas tu tem que ficar firme. Não, meu irmão, tem isso não. Bora, se tu não fizer, eu vou te matar. Ou não é assim? Abre aí comigo em Hebreus aqui, ó. Eu citei esse versículo, mas eu não abri em outros lugares, eu vou abrir aqui. Vou abrir em Hebreus 2 aí. Abra aí em Hebreus 2. É um trecho da palavra maravilhoso. Ele vai explicar aqui coisas profundas a respeito de Jesus. E mostrar que depois de Jesus, nós temos um autor da salvação.
Amém? Nós temos um sacerdote que está junto ao Pai, segundo uma ordem muito maior e superior, chamada ordem de Melquisedeque. Mas enfim, Melquisedeque é antes de Jesus? Não, Jesus é antes de Melquisedeque. Deus é quem levanta Melquisedeque para ser sacerdote de Deus. Está claro isso? Enfim, você vai ver aqui o escritor de Hebreus, ele querendo provar sempre que Jesus é muito maior do que anjos ou de qualquer sacerdócio natural, inclusive da lei de Moisés, já que tinha uma ordem sacerdotal levítica. Amém? Aí ele vai começando a trabalhar e a botar uma base sobre esse assunto, e ele também vai mostrar que Jesus é maior do que os anjos. Aí quando dá no versículo 2, no 1 ele vai falar sobre os anjos. Primeiro ele começa explicando sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Esse mesmo Deus que eu disse que era um mistério, quem ele era. Vocês estão comigo? Deus era um mistério. Quem era Deus? Cara, eles sabiam que existia um Deus, sabia que Deus agia, mas eles não tinham acesso, amados, ao coração de Deus. Eles não tinham acesso, porque a iniquidade e o pecado faziam separação entre eles. Então eles não tinham comunhão plena com Deus, como hoje nós podemos ter. Que é justamente um acesso a Deus, de entrar no santo lugar, e eu não falo de lugar aqui em terra, eu falo lá no verdadeiro, onde a Bíblia diz que o crente está assentado junto com Cristo. Amém? Então é algo maior. E aí ele começa a falar que Jesus é muito superior aos anjos. Aí quando chega bem aqui assim, ele vai dizer as estratégias que o diabo, ele vai dizer a estratégia que o diabo usava para você servir a ele. Porém, que em Cristo hoje nós somos livres disso. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Todas as coisas no outro. Amém? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de quem? Jesus, diga, todas as coisas, vamos lá, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Amém? Aí ele fala, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Lógico que nada deixou de fora. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas, né? Mas Deus disse, assenta-te à minha direita, eu estou pegando outro trecho da Bíblia, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Está claro isso? Isso é o que Deus falou a respeito de Jesus, porque Jesus foi fiel e obediente até a morte. Jesus, ele se sujeitou, desceu da sua glória, obedeceu até a morte e morte de cruz. Porque ele foi obediente também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E isso aqui ele confirma, dizendo que ele tem um domínio pleno e perfeito. Que ele está assentado, reinando, porque Deus disse, olha, agora tudo vai estar debaixo dos pés dele aqui. Aí ele está dizendo, olha, eu não estou vendo todas as coisas sujeitas. Eu não estou vendo ainda todas as coisas sujeitas. Mas todas as coisas estarão por estrado, viu? Um dia quando Jesus se manifestar, meu amigo, ele vai separar bode de ovelha e o negócio vai tinir. Ele mesmo, a Bíblia diz que pisa o vinho do furor do lagar da ira do Todo-Poderoso. Vai ser uma carnificina, irmão. Quando Jesus se manifestar da glória, não pense que vai ser aqueles desenhos e aqueles anjozinhos, tudo. Que história é essa, meu irmão? Nós vemos uns cavalão muito doido. O meu já está preparado lá, como eu disse, né? Fizeram até uma figurinha com um cavalo uma vez aqui. Os irmãos não perdem a oportunidade, né? Aleluia. Amém? Voltarei com ele no cavalo. E olha que eu passo por cima, viu? Não fica... Aleluia. Amém? Vocês estão claros isso? Então aqui fica claro, né? Aí ele diz, sujeitou todas as coisas, nada deixou. Aí ele disse, no 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, tendo em vista que ele virou homem, né? Jesus, por causa do sofrimento da morte, já que anjo não morre, então, assim, em um momento ele foi feito dessa maneira, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aí ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, porque tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada que foi feito tinha sido feito. Ele diz, conduzindo muitos filhos à glória, o que foi que ele fez?
aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. Sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado por meio das coisas que ele passou, pelas experiências, pelas lutas que ele teve que enfrentar com o poder de Deus a favor dele. Ele não fez as coisas porque era Deus, mas ele fez as coisas porque Deus era com ele. Amém? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo, porque Deus era com ele. Não é porque ele era Deus. Então, olha que coisa interessante. Jesus estava lá na glória, ele se esvazia da sua glória, toma forma de homem e vence como homem. Então, nesse momento, nos dias da sua carne, a gente poderia chamar assim, ele foi aperfeiçoado por meio de certas experiências que, como Deus, ele não passaria. Ele teve que comer, ele teve que se alimentar, ele teve que, sei lá, trabalhar. Trabalhar, Deus trabalha, né? Mas eu digo assim, gastar o corpo para fazer algo. Não é à toa que ele cansava, teve um momento que ele estava junto a um poço e pediu água, por quê? Porque ele estava com lera? Não, porque ele estava com sede mesmo. E só quem sente sede é homem. Ou tu acha que Deus está com sede lá no céu? Hã? Ou tu acha que Deus vai no banheiro? Não, estou cansado, vou dormir. Ou acaso não sabeis que o guarda de Israel não dorme? Oh, aleluia. Não dorme não, irmão. Um espírito não dorme não. Está claro isso? Então, nos dias da carne dele, ele foi aperfeiçoado por meio dessas coisas que ele passou. Mas muitas propostas indecentes e malignas se apareceram para ele. Bora, vamos fazer assim. Cai fora. Sabia que o berço, lógico, até hoje nós estudamos, né? Os pensadores gregos, né? O berço do conhecimento era a Grécia Antiga. É como se fosse Harvard, né? Hoje. Sei lá, Yale, essas melhores faculdades, né? Vou chamar aqui fulano para palestrar lá, seria uma grande honra. Você sabia que esses gregos mandaram chamar Jesus? Mandaram chamar Jesus para ouvir ele. Sabe o que foi que ele disse? Essa não é a obra que Deus me chamou, não. Mas sabia que se apresentasse para ti, tu ia dizer, ó, porta grande que Deus abriu. Gigante. Vou passar por ela. A gente deve julgar não pela aparência, irmão. A gente deve julgar pela palavra, pelos conceitos e pela verdade. A verdade de Deus não muda. Permaneça nela. Permaneça. Vai ter oposição, sim. Pessoas vão deixar de te seguir, com certeza. Vão te chamar de tudo que eles são. Vão te chamar de homofóbico, de diabólico, de satanás, de falta de amor. Vão te chamar do que eles são. Já dizia uma mulher mais sábia do que eu acho, uma senhora, né? Ela disse, você só desconfia daquele que é capaz. Não é interessante isso? Interessante. Amém? Aí, mas ele vai dizer o seguinte, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar de quê? De irmãos. Jesus veio mostrar para a gente o que o homem é. Ele se tornou homem para quê? Para ser conhecido como o homem dos homens, o filho do homem. O que o homem era para ter sido no Éden, mas caiu. O primeiro deu defeito, o primeiro falhou, chamado de primeiro Adão, como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele era da terra, terreno, carnal, almático, vivia nos sentimentozinhos, mas o segundo não. O segundo ele é do céu, celeste, amém? Celeste, olha que coisa tremenda, celeste e mais, ele era espírito vivificante, não alma vivente, porque a vida dele já não vinha mais das emoções ou da própria vontade dele, mas da própria natureza divina, do sopro de Deus sobre ele, amém? Porque quando Deus soprou o ruach, o sopro de vida, algo saiu do próprio Deus e impregnou naquele homem criado. Amém? Nós temos printado no nosso espírito, recriado, a própria natureza de Deus. Então você sabe o que é errado. Você pode estar com a consciência cauterizada. Você pode ter perdido ali no meio do processo. Mas Deus é poderoso para reaver essa tua consciência. Se tu se arrependeres. Se não se arrepender, tchau. A tendência é negar Jesus, mais cedo ou mais tarde. Ou falando, ou pelas obras.
É uma tendência. Não tem jeito. Não tem como. O caminho, um abismo chama outro abismo. Por bem ou por mal. Não é assim? O sujo vai se sujar mais, o limpo. E é interessante essa consciência, eu não sei se vocês perceberam como é difícil andar limpo no sentido de atenção. Você tem que andar com máxima atenção, com máxima diligência. E é engraçado quando ele está sujo, nem liga mais, né? É o ditado, vai chulo, né? Mas eu vou dizer, um peito para quem está cagado vale nada, né? Como é que o cara diz um negócio desse, né? Eu quero é que tu entenda. Eu não quero lá saber se vai achar bonito. Tu entendeu? Já dizia o irmão Reagan, né? Meu irmão, se tu falar e um jumento entender, tá bom. Eu quero é que tu entenda a verdade bíblica. Mas é assim. Pode olhar, anda. Anda procurando. Não posso pegar isso aqui não. Sai com a roupa plenamente branca para tu ver o negócio. Não encostar aqui não, mas quer que encostar aqui, mancha. Ah, vai, todo sujo para tu ver. Tu pode estar todo sujo de graça, tu nem liga. É um estilo de vida. Por isso que a Bíblia diz, quem está querendo se sujar, suje mais. E quem quer ser santo, santifique-se mais. É outro estilo de vida. Um abismo chama outro abismo. Sempre. O caminho que eu estou indo vai retroalimentar o caminho que eu próprio estou percorrendo. Aprenda isso aqui, é uma verdade. Amém? Quanto mais tu faz aquilo, mais tu quer fazer. Quanto menos tu faz, menos tu quer fazer. Por que tem pessoas que quando começam a orar e intensificam a sua vida de oração, mais ele quer orar? Porque aquilo é uma prática. Tudo que é prática envolve exercício. Envolve você estar ali, no dia a dia. Mas sabia que quanto menos tu orar, menos tu vai querer. Bem simples, meu amigo. Para matar esse braço aqui é só eu amarrar aqui. Sabia que eu não preciso passar um machado nele? Se eu amarrar ele e não usar mais, ele vai secar, definhar, vai atrofiar a ponto de não mexer mais. Não é assim? É por isso que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. É um processo, é um estilo de vida. Irmão. Aleluia. É um estilo de vida. E ele diz mais, né? Aos meus irmãos declararei o teu nome. Olha como Deus nos chama. Olha como Jesus te chama de irmão. Diga, irmão. Amém? Ele não diz, não, esse aqui é o meu capaz. Não, é meu irmão. Ele não se envergonhou, meu irmão. Olha que a Bíblia diz, olha, vede quão grande amor nos tem concedido ao Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É uma grande honra ser chamado filho de Deus. Mas sabe como é que ele encerra o versículo? De fato somos. Olha como o mundo não o conheceu. O mundo também não nos conhece. Como do mesmo jeito que não entenderam quem ele é, também não entendem quem nós somos. Porque a sobressalente glória do poder de Deus não está por fora. Está por dentro de cada um de nós. A preciosidade, amado, está depositada dentro de nós. Que é justamente ser o santuário do Deus vivente. Sim, pastor. E como é que o diabo me atormenta? Vamos continuar que tu vai entender aqui. Então, outra vez, né, ele diz aqui, quando ele tá citando trechos das Escrituras, né? Ele diz, porém nele, em Cristo, né? A minha confiança, Deus falando a respeito de Jesus. Amém? E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Isso aqui é uma resposta do Messias também, registrada no livro de Salmos. Ou você não sabe que Salmos, leis, profetas, falam a respeito de Jesus? A Bíblia diz que depois de se cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, nos Salmos, nas leis e nos profetas, tirando-o do madeiro, puseram ele num túmulo. Então se cumpriu ali, meu irmão. Era necessário, Jesus quando ressuscita, essas não é as palavras que eu disse estando ainda convosco? Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito. Então, nós achamos os trechos do que Jesus é. Em toda a Bíblia existe esse rastro. Amém? É um rastro santo do Senhor. Oh glória! Oh aleluia! E ele fala mais. Então pronto, se Deus te deu, e Deus afirmou que teriam muitos com a parte dele, está escrito no livro de Isaías. Lembra o que diz no livro de Isaías? Né? Certamente ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas somos sarados. E ele vai falar aqui, o justo, amém? Com o seu sacrifício, justificaria a muitos. Porque ele morreria com o ímpio, mas com o rico estaria na morte. E ele disse, e por esse sacrifício, ele receberia muitos como a sua parte. Quem são esses muitos? Nós que fomos comprados, somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Diga comigo, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para nós nos aliarmos ao Satanás? Ao demônio? Não, meu irmão, não é para isso não. É para que a gente fosse realmente transportado. Não existe mais. Amém? Já não existe mais. Aquele velho homem morreu. Não existe mais. Não existe. Amém? Não é bíblico esse negócio. Não, o velho homem se levantou. Pois mata. Mata esse bicho. Aí olha o que ele fala no 14, a revelação bíblica. Anota, irmão, anota um negócio desse porque é tremendo. Grifa. Olha o que ele vai falar a respeito de nós. Muitos Jesus teria com a sua parte, está registrado. Isso é uma profecia. Isso se cumpriu? Sim. No 14 eles visto, pois, que os filhos, e quem são os filhos? Todos os que receberam Jesus. É dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os que não nasceram da vontade da carne e do sangue, nem da vontade do homem. Isso não é uma vontade humana, mas de Deus. Aleluia. Ele diz, olha, os filhos têm participação comum. Comum aqui não é desvalorizado não, meu irmão. É para dizer que tu tem o mesmo acesso que Jesus tem ao Pai hoje. É algo tremendo. Nós temos o mesmo, não é um acesso diferente, é o mesmo acesso. Nós temos a participação comum da carne e do sangue. Destes também ele participou igualmente, para que por sua morte, ou seja, quando ele morreu, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ele fala mais, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe como é que tu obedecer ao diabo? Se tu não fizer, tu vai morrer. Se tu não tiver isso, tu vai morrer. Aí o cara, meu Deus, se eu morrer, tudo se acaba. Aí ele acaba obedecendo ao diabo. Ou seja, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência. O espírito que a Bíblia chama de espírito de medo. Mas sabe o que o Senhor diz? Eu não dei espírito de medo para vocês. O espírito que está sobre a igreja é o espírito de poder. Ele diz de moderação. Ele diz de equilíbrio. Olha, é um poder de ousadia. Esse é o espírito que atua hoje em nós. Então quando o diabo vem dizendo, bora, se tu não fizer eu vou te matar, tu ri na cara dele. Como é que tu vai tocar, macho? Tu não tem poder não, macho. Vai lá, me acusa diante do trono. Aí em Apocalipse está dito, está registrado, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que passava o dia e noite acusando. Oh, aleluia! Meu irmão, eita glória, já pegou aqui, ó. Menino, o negócio está sério. Os olhos já marejou agora, dá mais não. Eita, aleluia! É tremendo. É tremendo. Qual é a acusação? Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem está no propósito de Deus aqui? Então pronto, não há acusação, irmão. Qual é a acusação? Ele vai chegar lá e ele fala, mas irmão, está aqui, está pago. O escrito de dívida que havia contra ele está cravado na cruz. Então por meio da sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Olha que coisa boa. A morte não tem domínio, meu irmão. A morte não opera mais em nós. Aleluia. Nós podemos nos alegrar, irmão. Essa é a alegria, essa é a nossa esperança. É por isso que estamos aqui. Por que está aqui, reunido nesse grupo aqui? É porque a gente é uma seita, a gente quer dominar o mundo, essas coisas? Não, irmão, é porque servimos a Deus. Amém? Em espírito e em verdade. Não de forma boba, sem conhecimento. Não, nós conhecemos a Deus. Deus nos chamou para obras excelentes. E não há comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos. Cristo e o maligno. Entre o incrédulo e o crente. Entre a luz e as trevas. Amém? Não há, irmão. Não há. Não há. Amém?
no 17 do capítulo 6 de 2 Coríntios, eu vou voltar aqui, ele diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Deus está de braços abertos, irmão, para nós. Deus tem o melhor dessa terra, para cada um de nós aqui. Não estou dizendo que o caminho vai ser fácil, que não vai ter desafios, que o diabo não vai querer vir te oprimir. Mas se tu souber calar a voz dele, simples, como Jesus fez, cala-te e sai. Declara o que Deus diz, não o que ele está dizendo. Vai vir medo, meu Deus, isso será mesmo, e vou morrer, eu estou com... Não, estou não, eu estou sarado. Pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Mantenha as tuas confissões. E a nossa bendita esperança é quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Como a Bíblia diz, nós seremos manifestos junto com Ele em glória. Essa é a esperança. A esperança que está descrita em Romanos capítulo 5. E nos gloriamos da esperança, da glória de Deus. Essa é a nossa bendita esperança. Não é viver nessa terra aqui, por essas besteirinhas. Não, meu irmão, nós estamos com um tesouro onde a traça nem a ferrugem corrói. Onde o ladrão não escava. E o diabo é ladrão. Ladrão vem para roubar aquilo que não pertence a ele. Mas Jesus também nos alerta. Jesus diz assim, não deixe que ninguém roube a tua coroa. Como é, pastor, que eu não vou deixar ninguém roubar a minha coroa? Perseverando, ficando firme. Não sabe o que fazer, se esconde em Deus. Vai orar, meu irmão. Bota uma pregação, corta. Não deixa o diabo ter acesso à tua vida. Não dá acesso não, meu irmão. Se tu der acesso, depois fica difícil. Depois que o porco entra enlameado. Aí eu vou dizer, vai dar trabalho. Tu pode botar ele para correr no instante, mas o sofá fica sujo. O cheiro fica lá. E vai dar muito trabalho. Amém? Vai dar muito trabalho para você promover a limpeza necessária. Vamos buscar as coisas lá do alto. Amém? Ainda que o nosso homem vá envelhecendo no exterior, contudo o nosso homem interior se renova de glória em glória. Amém? É isso aí que Deus tem para nós. Culto de ceia é trazer à memória a maior festa de todas. Todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus. Todos nós estaremos diante dele. Vamos receber as recompensas eternas e casaremos para ele. Ali, quando depois disso daí, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Isso daí é o nosso consolo. Aqui em 1 Tessalonicenses, estou finalizando já, o pessoal da Serra pode se organizar. Capítulo 4, 13. Eu só quero ler um trecho que ele diz assim, olha, não queremos, olha que coisa linda, não queremos, não é da vontade de Deus. Diga comigo, não é da vontade de Deus. O que é, pastor, que não é da vontade de Deus? Eles, não é da vontade de Deus que você seja ignorante com respeito aos que dormem ou aos que partiram. Por quê? Para que não vos entristecerdes como os demais. E os demais não têm o quê? Esperança. Diga assim, eu tenho esperança. A nossa esperança vive, ela tem um nome. Amém? Jesus. O qual virá nos buscar. A palavra é clara. Olha o que ele diz aqui, no 16, ou melhor, no 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O que ele declara? Nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, é o próprio Senhor, vai dar a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo. Só quem está em Cristo. E está em Cristo, não é só uma ação religiosa, não. Tem que estar em Cristo. Vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os vivos, também que estamos em Cristo, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim, dessa maneira, estaremos para sempre, irmão. Não vai passar, para sempre com o Senhor. É pelos séculos dos séculos,
sem fim. Eu poderia dizer, irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito está dizendo nesta igreja hoje. Amém? Ouça, não leva a brincadeira, não leva como mais uma pregação. Não, isso é mais um culto de ceia. Vai ter o próximo. Como tu sabe? Para muitos não tem próximo. Amém? Para muitos não vai ter próximo. Aleluia. Não estou querendo tirar a tua esperança, estou querendo te preparar para uma esperança eterna. Porque se a tua esperança estiver nessa vida, como eu já disse, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Dessa vida não temos que botar a nossa confiança. Nós comeremos o melhor dessa terra, mas vamos andar como se não andássemos, viver como se não vivêssemos aqui. Vamos usar as coisas como se de nada precisássemos, porque não viemos para ficar. Amém? Ou tu veio para juntar tesouros na terra? Não. Eu não vim para juntar tesouros. Nós vamos usufruir o melhor. Mas o nosso tesouro está nos céus. Amém?